aos irmãos, amém? Estão nos acompanhando essa manhã, nessa live. Eu agradeço a Deus por Ele ter nos concedido essa oportunidade para nós estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Nós chegamos na lição de número 4, qual nós vamos fazer aqui um resumo, um comentário acerca do tema a iluminação espiritual do crente. Lição número 4, de 26 de abril de 2020. Desde já, nós agradecemos os irmãos que estão conosco aqui nessa manhã, e os irmãos que estão acompanhando através do Instagram, através do Facebook. Que Deus possa abençoar a sua vida. Os irmãos também, e aqueles que vão ver essa mensagem, esse resumo posteriormente, Deus também abençoe a sua vida. Nós temos como texto áureo Efésios capítulo de número 1, versículo de número 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 1, do versículo de número 15 ao versículo de número 23. Versículo de número 15 diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sou excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? O objetivo geral desta lição tem como esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Amém? Nós estamos aqui nessa manhã, o nosso pastor regional, o pastor Jorge, com o superintendente da Escola Dominical da Subsede de São Marcos, o presbítero Scofield Furlete, e o cooperador Leonardo, professor da Escola Bíblica Dominical, são os que estão conosco nesse resumo aqui nesta manhã. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, logo em seguida nós vamos entrar dentro daquilo que está como objetivo geral para nós comentarmos. Pai eterno e soberano Deus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã, que o Senhor tem nos abençoado,
O Senhor continue abençoando, meu Pai, aqueles que estão acompanhando através das redes sociais, aqueles que estão no templo, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, orando, meu Pai, intercedendo, que o Senhor possa abençoar cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Amém. Nós temos como iluminação espiritual do crente e nós entramos ainda nesse capítulo de número 1 do livro de Efésios, onde nós vemos aqui após um término, após uma continuidade maravilhosa, conforme o pastor Douglas colocou, a doxologia presente nos primeiros versículos do capítulo 1 de Efésios. Deus ele foi de uma forma profunda por Paulo louvado, né, glorificado por todas as bênçãos que Deus tem concedido para o seu povo. E nós vemos agora nessa segunda parte, a parte que nós lemos no versículo de número 5, nós vemos Paulo aqui agora dando início a uma nova fase de ação de graças no seu comentário, de oração intercessória e de uma forma aonde ele louva e exalta Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dos efésios. Nós vemos Paulo escrevendo isso de uma forma a qual ele transmite e agradece a Deus e de uma forma que ele tenta também registrar e passar para Éfeso uma forma de eles possam não só agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito, mas eles também passar algo para que eles pudessem chegar, né, a uma estatura, para que eles pudessem chegar a conhecer Cristo de uma forma mais convicta e para que os efésios também pudessem se fortalecerem a ponto deles perseverarem até o fim. Então, nós temos nesse texto, nessa lição, a qual nós vamos comentar aqui, o plano de salvação de Deus, né, ele é revelado de uma forma santa e Paulo ele explica e passa para as pessoas que não só nós temos as riquezas, as dádivas, mas Deus escolheu-nos também. Nós fomos eleitos e predestinados também, não só por ser, né, tem um propósito nisso. Além de nós termos que viver uma vida santa, irrepreensível, nós vamos entender que há uma vocação nisso, há uma herança, aonde nós vamos ver o poder de Deus agindo nas nossas vidas, uma vez que nós estamos na posição de salvos e vocacionado. Então nós sabemos que há um serviço, há uma participação gloriosa que nós temos, além de nós participarmos das riquezas espirituais e também materiais, né, nós também vamos ver que nessa lição nós vamos ver de uma forma mais profunda a esperança que os eleitos têm, que cada crente tem, que aceitou a Jesus e que guarda Cristo no seu coração. Amém? O pastor Douglas dividiu, a lição está dividida aqui em 3 títulos. O primeiro fala da esperança da vocação e as riquezas da glória. O tópico 2 fala sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. E encerra falando sobre Cristo, que é o nosso exemplo de exaltação. Amém? Então nós vamos desde já
ouvirmos aqui os comentaristas, os pastores que estão conosco, para que eles possam inicialmente partir de um ponto central, aonde a lição diz que a herança de preciosas riquezas espirituais são conferidas aos eleitos e faz parte da vocação do crente, que cada um possa aqui desde já fazer aqui o seu comentário acerca da lição, o que espera da lição e o que viram nessa lição, os pontos principais que foram citados aqui nesta lição. Amém? O certo é que Paulo, ele inicia aqui de uma forma contundente, a partir do versículo de número 15, nós lemos no texto áureo, a forma de ação de graças, e depois ele entra numa oração intercessória. Amém? Então nós vamos chegar aqui a entender essas riquezas da herança divina e o poder de Deus também que opera nisso. Então nós vamos partir daqui do pastor Jorge, depois o presidente Scofield, que os irmãos viram nesta lição, o que os irmãos acham de importante nessa lição, nessa fase que Paulo, após essa doxologia, ele entra nessa ação de graça e também nessa incentiva a igreja de Éfeso a ter perseverança. Então, pastor Jorge, para mim. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Eu quero fazer menção aqui da nossa revista, que ela tem como objetivo nesse trimestre falar sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E o comentarista, ele utilizou a carta de Paulo aos Efésios. Eu estive estudando essa semana, lendo e pensando. O livro de Efésios, irmãos, são 6 capítulos. 6 capítulos. Não são capítulos grandes, extensos, mas a gente eu fiquei particularmente impactado com a quantidade, com o conteúdo que contém esses capítulos. A riqueza e a profundidade que Deus deu ao nosso irmão Saulo, nosso irmão nosso Paulo, o apóstolo dos gentios, para relatar nesses 6 capítulos. Nesse texto em questão, que o pastor Vandeci leu aqui, que é Efésios capítulo 1, versos de 15 a 23, na realidade, os irmãos viram isso aqui, que eu vou falar aqui, apenas por uma questão didática. Paulo utiliza aqui uma figura de linguagem, não posso dizer que essa é a melhor expressão, mas ele utiliza aqui de um artifício. Ele está orando, isso aqui é uma oração. Não é isso, irmãos? Ele está orando. Na oração que ele faz ao Pai, ele ora e o próprio Espírito Santo, ao colocar em seus lábios, em sua mente, a oração, vai nos dando as respostas. Interessantíssimo isso. Achei isso assim de uma riqueza tremenda. Então ele vai falando, ele vai dialogando com ele mesmo, o Espírito dialogando com ele, e você percebe aqui uma profundidade tremenda. Por exemplo, o pastor pediu para que eu fizesse, é isso mesmo, pastor? Dar uma impressão rápida aqui, para os colegas professores também falarem.
no primeiro tópico aqui, a esperança, vocação e as riquezas da glória. Ação de graças e intercessão. Eu queria pensar aqui algumas palavras. A expressão ação de graças e intercessão. A ação de graças, irmãos, ela é uma expressão de gratidão e de reconhecimento. Correto? Ação de graças. Você presta ação de graças. No caso aqui, Paulo está... Essa ação de graças é dirigida a Deus, obviamente. É um reconhecimento por tudo que Deus fez. E ele entende, ele vê isso. E pede, ele intercede para que os nossos irmãos lá de Éfeso, isso estendendo toda a igreja, pela história, né, da igreja ao longo da história da humanidade, fosse grata a Deus. Meus irmãos, eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos como seres humanos. A gente não sabe agradecer na proporção que a gente recebe. Se não, vejamos, vamos fazer uma análise aqui. Muitos dormiram ontem e não estão vindo, não acordaram hoje. Muitos. Vocês dormiram numa cama macia e quentinha. Eu estou falando bobagem. Limpinha. O lençol foi lavado com comfort. Amém? Glória a Deus. Ok? Creio que aqueles que estão fazendo jejum não tomaram café. Eu acho interessante você jejuar. Ninguém vai falar quem está jejuando, que é a questão pessoal. Mas não alimentaram porque não quiseram. E lá tinha um café, um leite, um queijo Minas Internacional. Amém? Neemias. Ser de Minas, ou seja, você tem motivos. Eu estou aqui, de uma maneira descontraída, falando algumas coisas. Nós temos motivos 1000 para agradecer a Deus. E a gente não agradece a Deus na proporção que a gente recebe. Ações de graça. Paulo nos adverte aqui para sermos gratos a Deus nas mínimas coisas, as coisas maiores. E a maior delas é a salvação de Jesus. Outra palavra aqui fala em intercessão. Usou a expressão oração de intercessão. A oração de intercessão ela é feita para outra pessoa. Ok, você pode pedir para você mesmo, mas é interessante aqui, a ideia aqui que o texto traz, e eu vi isso no original, é interceder pelo outro. Eu vou interceder pelo irmão Sérgio, que está na minha frente, ali, que vocês não estão vendo. Ele está ali, com a mão na cintura ali, com uma pose internacional ali, está de máscara, como deve ser, dando todo o apoio. Eu tenho que interceder pela vida dele, pela esposa dele, pelas filhas dele. A minha oração de intercessão pela vida dele tem que ser feita. Interceder um pelos outros. Deixa eu mudar de tópico aqui. Eu tenho que mudar porque é muita coisa. Se eu for ficar falando aqui, eu vou tomar o tempo dos irmãos. No tópico 2, pastor, deixa eu mudar aqui. Sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Número 1. A sobre a excelente grandeza do poder, do seu poder. Basicamente, essa expressão aqui, ela está focada no verso 19. Da nossa leitura bíblica em paz. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Veja bem, irmãos, a expressão aqui, a palavra sobre-excelente, ela traz o entendimento de algo extraordinário. Eu tive o cuidado de ir no original. Não é que eu sou doutor no assunto, mas a gente tem alguns materiais que nos possibilitam isso. Eu estudei um pouquinho de grego, e isso ajuda muito, muito. Tem gente que fala que é bobagem. Não é bobagem, não. O grego e o hebraico ajudam muito. A expressão sobre excelente aqui traz a ideia, seria, e qual a extraordinária grandeza do seu poder. Quer dizer isso.
Essa que é a ideia que traz o texto. E a palavra grandeza aqui quer dizer uma coisa mega, ultra, super. É uma coisa muito grande. Ou seja, na língua portuguesa, a gente não consegue entender o quão grande é essa excelente, essa sobreexcelente grandeza aqui. A língua portuguesa não traz para a gente a excelência da grandeza que Paulo quis expressar, dessa força. Interessante, irmãos, que aqui no texto, a palavra poder, ela fala duas vezes. Ela fala no início e no final. A mesma palavra que é colocada aqui em português, poder, ela tem dois sentidos totalmente diferentes. Quando eu vi isso, parei e falei, gente, esse negócio aqui tem coisa boa aqui. Tem um mistério nesse negócio aqui. Tem um mistério aqui. Eu fui atrás disso e verifiquei o seguinte. No início, a palavra poder, ela tem um sentido de feitos miraculosos. Ou seja, e qual a sobreexcelente grandeza de seus feitos miraculosos, que só Deus faz. Curas, transformações. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquela pessoa que era má, perversa, é uma pessoa dócil, meiga. Essa transformação de um homem velho num novo homem é um feito miraculoso. Essa é a ideia da palavra poder aqui, a primeira palavra poder. A segunda palavra poder, irmãos, ela já traz um outro sentido. Ela traz um sentido de está falando do estado da pessoa de Deus. Está falando dele, da pessoa de Deus. Então, Paulo usa, no original, palavras que, ao vir para o português, usou a mesma palavra. Aí você perde o sentido. Está aqui o texto. E qual? Parece uma redundância, mas não é. É a pobreza, entre aspas, da nossa língua. Ao vir do original para a nossa língua, perde-se o sentido. O texto, e qual a sobremaneira, sobreexcelente, ou seria, e qual a extraordinária grandeza e força dos seus feitos miraculosos. Eu estou traduzindo segundo o original. E sobre nós, os que cremos, segundo a operação e força da pessoa poderosa que é Deus, da sua pessoa, da força, da magnitude, da pessoa extraordinária, maravilhosa que é Deus. É isso que Paulo quis dizer. Amém, igreja? Muito profundo. Muito profundo. Vou parar por aqui, deixar os irmãos poderem falar também. Mas o texto aqui, olha, do verso 15, capítulo 1, verso 15, até o verso 23, eu fiquei, pastor, realmente, vou falar com meu filho, eu fiquei de boca aberta. Porque eu nunca pensei em estudar esse texto. E a lição me possibilitou parar e estudar o texto profundamente. Pelo menos assim, me deu a condição de como um garimpeiro, né, busca uma pedra preciosa, a gente está garimpando aqui. Amém? Passar para o pastor Escofil direto, pastor? Pastor, Escofil está com o senhor. Bom, eu saúdo a todos que estão compartilhando esse maná da palavra de Deus nessa lição muito profunda que traz a igreja de Éfeso e nos traz no século 21 a pureza, a grandeza do Deus que servimos. A gente retrocedendo aqui um pouco no Getsêmani, pouco antes do beijo da traição na face, ele nos mostra a fraqueza da carne,
quando ele ajoelhado, ele clama a Deus que afaste de mim esse cálice. Há uma dilatação, uma pressão muito grande sobre aquele corpo, que é uma dilatação dos poros, que em vez de ser transpirar líquido, suor, transpira sangue. Em vez de derramar lágrimas de água, derrama lágrimas de sangue, molhando o pó que estava sobre ele ali naquele momento, o pó, nós. Aí ele toma como frase, aquela frase muito, muito observada: não seja feita a minha vontade, mas a sua, a tua. Então a gente pode observar aí que Deus, naquele momento ali, ele se entrega num trono de cruz, carrega consigo não cicatrizes, mas eu posso colocar que são troféus. Quando Paulo ora aqui, a gente pode retroceder aqui um pouco para a gente não perder o raciocínio do que o pastor falou, do que o nosso reverendo Jorge falou. Paulo ora pelos crentes, ação de graça e oração. Ele agradece e intercede pelo próximo. Aí vamos lá no 1,15. Fé no Senhor. Esse é o princípio da igreja que Éfeso tinha de ter. Fé no Senhor. É o que devemos ter, fé no Senhor. Amar os outros. É ter, que eu posso colocar como empatia. Eu vou alegrar com os que me alegram e vou me entristecer com aqueles que estão tristes. E mais à frente, pulando um pouco mais, a gente vê aqui que Paulo faz menção que no 1,19, nesse versículo, Paulo ressalta que a extraordinária força divina mediante a qual Jesus foi ressuscitado. Nós temos aí uma data de comemoração de nascimento, não vou entrar em questões aí, porque não está dentro do contexto, e temos uma data que é comemorada, agora como foi recente comemorada, a crucificação. Então tira dali da cruz, aquela coisa toda, mas a ressurreição de Jesus é colocada assim como se fosse de uma forma até esquecida. E Paulo ressalta aqui a igreja, à sua direita, lugar símbolo de mais alta honra e autoridade. E Jesus não fica só nessa honra, ele divide essa honra conosco, a igreja. Vinde a mim, né, amados de meu Pai. Quer dizer, ele coloca ali a igreja num patamar diferente. E eu posso também lembrar aqui, porque está na Bíblia, só tem um corpo no céu. Só há um corpo no céu, nas mansões celestiais. E esse corpo é o corpo de Cristo. Então, no sentido, em certa ocasião, eu estava dando aula no interior, e eu usei um termo que na hora não me foi compreendido, e eu volto a repeti-lo aqui. Sendo ele 100% homem, 100% Deus. Tinha lá um professor de matemática aqui, e no sentido de aritmética, ele somou 100 com 100, 200. O professor não fecha essa sua conta. A conta fecha nesse sentido. Só há um corpo no céu. Então, a soma do corpo e do Deus se torna um só. É o único corpo que está no céu, nas mansões celestiais. Então, ele não é 200, ele é 100% Deus, 100% homem, por isso aquele corpo está com ele. E as cicatrizes da crucificação são troféus. Ele com aquela cicatriz, com aquele sofrimento, com aquela humilhação, que uma semana antes ele
homenageado, tiram as vestes, colocam no caminho, porque ele venha sentado no jumentinho, Hosana, Hosana, e uma semana depois ele passa pelo escárnio, onde ele, como Deus, na carne fraca, ele chora e transpira sangue, devido à pressão. Então, nesse ponto que Paulo mostra à igreja de Éfeso, e nós mostramos no século 21, o que é importante seguir os caminhos de Deus. Quando ele diz, toma a tua cruz e siga-me, essa é o tomar a cruz, não é? No início da minha caminhada como evangélico, como crente, como estudioso dos evangélicos, eu tinha como parâmetro só a felicidade. Aí depois eu vi que na minha perseguição, no meu sofrimento, na minha, como eu posso colocar, na minha caminhada, né, de humilhado, de desprezado, de sendo carimbado como ovelha negra da família, deu-se entender que Deus nos tira do lodo do lamaçal e coloca sobre a rocha firme. É onde o salmista fala, tira lá do lodo, lá onde está as margens da sociedade e coloca sobre a rocha. E a rocha é Jesus. E não se abala. Então não são os problemas do dia a dia que vão nos abalar, e sim a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa consideração para com o próximo. Por isso que chamamos de irmãos. Irmão, irmão, irmão. O irmão sente aquilo que o outro sente, alegria, tristeza. Ele convive isso aí. Então a gente tem de sentir o que Cristo sentiu por nós. E agradecemos. Foi o que o pastor aqui muito bem colocou. Certa ocasião eu li um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. E depois que eu terminei aquele livro, eu passei a tomar o hábito, sempre quando lembro, de dar um bom dia ao Espírito Santo. Como dar um bom dia ao Espírito Santo? É uma forma de agradecer mais um dia de vida que eu tenho. Pelo ar que eu respiro, pela consideração, pelo desvio de caminhos tortuosos que talvez eu venha a pisar, mas não um sofrimento total 100%. Porque temos aqui uma autoridade honrada, sentada à direita de Deus Pai, que nos chama. A morte continua aí. A morte está aí. Mas para nós, predestinados, separados, lá no ventre, quando há uma junção de duas carnes, e aquela célula começa a palpitar o coração, ali já tem um espírito. Ali tem uma vida. O próprio Deus disse, eu escolhi você no ventre da tua mãe. Ali está um caminho a ser seguido. Ontem eu estava conversando em alguns minutos com o pastor Jorge lá em casa, porque ele esteve lá para receber o auxílio da minha esposa, que é enfermeira, e algumas palavras que a gente trouxe me fez meditar, e eu confesso que eu perdi até o sono de tanta alegria, de tanto que eu meditava na palavra, que eu buscava no computador, nos livros, e até o ponto da Graça falou, você não vai dormir, não? Então, perdi o sono, aprofundando aqui, nessa lição. Como já foi colocado aqui, esse capítulo é dividido em 6. No versículo 22, está escrito, debaixo dos seus pés. Dessa forma, ressalta que Cristo é e reina sobre tudo, sendo o cabeça não somente da igreja, mas também o cabeça sobre todas as coisas. No 23, seu corpo, plenitude, enche a igreja, e a plenitude sendo a igreja a plenitude de Cristo. Então há uma união aí entre a igreja e o corpo de Cristo.
Provavelmente no sentido de que aquele que preenche todas as coisas também preenche todas as faltas. Então, Cristo preenche todas as coisas e preenche todas as nossas faltas no dia a dia. Então, quando Paulo coloca essa epístola, que segundo o dicionário Segala, epístola é quando ele escreve no sentido coletivo, mas a gente usa aqui a carta para ficar mais compreensível, para não servir de debate. E nessa carta aos Éfesos, Paulo coloca ali a visão que nós, no século XXI, temos que ter. Com todos os nossos recursos que temos hoje, temos mais recursos do que o pessoal daquela igreja naquela época. Não é assim, pastor? Os nossos recursos hoje são inúmeros. Então, para que possamos compreender a autoridade máxima de um Deus vivo, de um corpo único, dos reis, nessa profundidade deste livro, dessa lição, de perder o sono, de ficar ansioso, de querer se alimentar mais da palavra, de buscar mais para compreender melhor e viver melhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim também, motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez juntamente com os irmãos. Eu confesso para os irmãos que é maravilhoso nós estudarmos essa lição. O livro a carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta que traz uma profundidade muito grande. Por quê? O Espírito de Deus revela para Paulo coisas que o próprio Paulo, ele fica maravilhado. Por quê? Porque Paulo, ele era um conhecedor profundo da lei. Ele deixa isso bem claro. O conhecimento que ele tinha da lei de Moisés. E quando o Senhor Jesus revela para ele o Evangelho, ele chega a escrever aos Filipenses que ele viu que tudo aquilo que ele tinha de posição, de autoridade, de conhecimento no judaísmo, ele reputa aquilo como esterco. Por quê? Tamanha era a revelação que Deus trouxe sobre o coração dele. E aqui a lição de hoje, ela está falando sobre a iluminação espiritual do crente. No versículo de número 18, ele fala assim, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos. Veja bem, para nós compreendermos um pouco melhor, para facilitar o entendimento dos irmãos, eu sempre gosto de comparar as coisas do Novo Testamento com as coisas do Velho. E quando Paulo fala aqui, tendo iluminado os olhos do entendimento, eu quero levar os irmãos lá em Gênesis, no capítulo de número 2, quando Deus criou o homem. Só para nós ter abrir um pouquinho da nossa forma de compreensão. A Bíblia diz que Deus criou o homem, e a Bíblia diz que Deus deu uma tarefa para Adão. Qual foi a tarefa? A tarefa foi nomear todos os animais. Deus dá essa tarefa para Adão. Segundo a ciência, existe mais de 7 milhões de espécies de animais no mundo. Veja bem, a capacidade mental que Adão tinha era uma coisa extraordinária.
Até hoje a ciência não conseguiu descobrir todas as espécies de animais e catalogá-las. Ela conseguiu só 11%, embora saber que existe mais de 7 milhões. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso para vocês entenderem que a capacidade humana, ela é uma coisa extraordinária. Ela é uma coisa muito grande. Agora, quando Paulo recebe a revelação, que o pastor Jorge bem disse aqui, fazendo uma oração, na própria oração dele, Paulo não sabia que essa carta ia chegar até nós. Ele não sabia. Para ele estava escrevendo só aos Efésios. Mas o Espírito que falava na boca de Paulo, o Espírito de Deus, ele sim sabia que hoje nós estaríamos aqui estudando ela. Então, o homem ele recebeu de Deus uma capacidade de raciocínio extraordinária. Há quem diga que o ser humano usa hoje só 10% da sua capacidade intelectual. E se você olhar ao seu redor, você vai ver que mesmo usando 10% da sua capacidade intelectual, olha só o que o ser humano ele é capaz de criar. Ele é capaz de criar os meios de comunicação, né, extraordinários na medicina. Veja bem, para os irmãos entenderem, para nós não fazermos confusão com o que Paulo está falando aqui na carta de Efésios. Por quê? Porque ele não está falando dessa capacidade de raciocínio humano, embora ela seja extraordinária. Não. Ele não está falando disso. Deus, ele dá inteligência para o homem. Só que quando Paulo fala, e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ele está falando de uma revelação que vem do coração do próprio Deus para os nossos corações. Por quê? Porque Paulo, ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa capacidade de raciocínio. Só que quando essa iluminação ela chega ao entendimento de Paulo, o que ele faz? Ele abre mão e fala, olha, aquilo que eu tinha como ganho, eu reputei como perda. Por quê? Por causa da revelação de Jesus Cristo que chegou até mim. Então hoje, quando ele fala e tendo iluminado os olhos dos vossos entendimentos, ele não está falando daquilo que o ser humano aprende na faculdade. Não. Ele está falando daquilo que o Espírito de Deus revela nos nossos corações. Por exemplo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 2 ou 3, se não me engano, que ninguém conhece a Deus, senão quem? O próprio Espírito de Deus, que penetra até as profundezas de Deus. Então, essa iluminação, ela não é vinda de méritos ou forças humanas. Ela é colocada no nosso espírito através do Espírito Santo de Deus. Então, é por isso que essa lição ela deixa a gente até assustado. Quando eu entro nessas cartas de Paulo, eu fico assustado com o nível da revelação que é trazida sobre nossos corações. Muito profundo. Então, é isso que é iluminar os olhos do vosso entendimento. Nicodemos, quando Jesus trouxe essa revelação, que essa revelação ela é o Evangelho, a Bíblia diz que é as boas novas de Jesus Cristo. Se você pegar o início do ministério de Jesus, quando ele começa a aplicar as boas novas no coração da humanidade, eles ficam surpresos. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, por exemplo, que Jesus falou com Nicodemos que era necessário nascer de novo, ele entra em êxtase, ele entra em choque. Nicodemos entra em choque. Por quê? Porque era algo novo. Não era algo natural. Era algo sobrenatural trazido pelo próprio Espírito de Deus. Então, como eu vou viver essas revelações, Léo?
Já finalizando aqui, pastor Vandeci. Relacionamento com Deus. É entrar no seu quarto, na oração, no jejum, na obediência à palavra, na fé, no temor a Deus, que nós vamos viver esse nível de espiritualidade, esse nível de revelação. Porque isso não foi escrito para ficar aqui no livro. Não. Isso foi escrito para nós vivermos no nosso dia a dia. Veja que o Espírito da eternidade que ressuscitou Jesus Cristo, ele habita em nós. Então, Jesus certa vez falou que as mesmas obras que ele faria, que ele fazia, nós faríamos também. Por quê? Porque o mesmo Espírito que veio sobre Jesus Cristo, ele está sobre nós. É por isso que nós podemos viver também esse nível de revelação. Mas é preciso estar em espírito. É preciso estar consagrados a Deus. O Espírito de Deus, quando ele revela-se a um homem, quando ele revelou-se a Abraão, ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele se revelou a Moisés, ele disse: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E você acha que vai ser como que ele vai revelar para nós? Da mesma forma. O apóstolo Pedro, ele disse que Deus é santo. É isso? Que Deus é santo. Então, para nós ter esse nível de revelação, Paulo disse que ele subjugava o corpo dele por causa das revelações divinas reveladas a ele. Então, essa é a receita para nós também viver esse nível de revelação. A lição é muito rica e o tempo é muito curto, né, pastor Vandeci? Não dá para falar mais. Mas que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permite aqui, o respeito ao alicerce que eu absorvi aqui, criar um viés nesse versículo que o amado professor nos colocou aqui. Os olhos do coração de vocês, a mente, o entendimento, a consciência, a esperança, têm uma qualidade objetiva de certeza. Aí me leva a Romanos 8, 25, que está registrado assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, é um conselho que é dado a nós e à igreja, por Paulo, né, nessa carta. Sendo a glória, a herança deles nos santos, a crença da parte de Deus, santos a quem Deus tem chamado para seu povo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É bastante explicativo e preponderante as informações e os comentários aqui pelos comentaristas, pastor Jorge, Scofield, irmão Leonardo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Nós ressaltamos aqui que a carta de Paulo aos Efésios foi considerada uma carta circular. Então, por ela ser uma carta circular, essa carta ela não só atingiu Éfeso, mas ela atingiu toda a Ásia Menor e chegou até nós. Então, Paulo, quando ele recebeu as informações em que tinha cristãos, irmãos que estavam aceitando a Jesus, que estavam servindo a Deus, a partir desse ponto nós temos o entendimento que ele escreve, e logo no capítulo 15 e 16 do texto áureo, nós vemos que imediatamente após essa fase de adoração, ele expressa uma gratidão, adoração a Deus.
pela vida daqueles que aceitaram a Jesus, ou seja, aqueles que foram eleitos e chamados, predestinados. Então, Deus, através do Espírito Santo, faz com que Paulo, após essa fase, e ele começa a fazer orações intercessórias, e dentre essas orações, ele pede a Deus para conceder um espírito de sabedoria e de revelação. A partir disso, o que Paulo estava querendo dizer? Deus ilumina eles agora para que eles possam entender a grandiosidade daquilo que o pastor Jorge colocou aqui, a grandiosidade do poder de Deus. Isso fez o quê? Fez com que não só os cristãos da Ásia Menor, mas nós tenhamos uma esperança muito grande em Deus e também no seu poder e o entendimento que Deus não chamou nós não somos eleitos para viver uma vida ociosa, não, mas nós desfrutarmos das riquezas de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós sabemos que dentro disso nós somos vocacionados. Que Deus abençoe os irmãos e entendam que as riquezas são muitas. Dentre elas, as bênçãos espirituais, materiais e todas que vêm advinda daqueles que têm fé e amor em Cristo Jesus. O certo é, como o pastor falou, falta palavra, né, pastor Jorge, para expressar a supremacia, o poder inconfundível de Deus sobre as nossas vidas, mas nós colocamos aqui para nós encerrarmos através de Jesus Cristo. Esse poder é tão grande, esse poder de Deus é tão grande que faz o quê? Faz com que nós tenhamos anteriormente uma vida de pecado, uma vida contrária à vontade de Deus, e o Espírito faz, através do poder do Espírito Santo e dessa força divina, fazer com que Paulo, ele expressa não como Saulo, mas como Paulo, vai expressar para os gentios, vai expressar para os demais como que Deus transforma, o poder dele transforma as vidas. Que Deus abençoe os irmãos, entendam que, de forma resumida, que o poder de Deus, ele é extraordinário e ele supera tudo e qualquer poder. Isso é maravilhoso para nossos corações. E todo esse poder, Leonardo, pastor Escovil, de irmão Jorge, todo esse poder de Deus, ele é endereçado a uma coisa: a salvar almas e a salvar a humanidade. Que Deus assim possa abençoar a cada um. E Deus é onipotente, amém? A ponto de nós não conseguimos revelar essas maneiras. Certo é que nós entendemos que ele pode fazer todas as coisas, que o poder dele sobrepõe todas as coisas, e onde o mal abundar, o poder dele superabunda. Amém? Nós vamos encerrar. Cada um comentarista, dentro de 1 minuto, né, fará aí seus agradecimentos, a conclusão, e nós estaremos dando a bênção apostólica enquanto os casal abençoado aqui, né, o Nemias, a Clarita, louvam o nome do Senhor. Que Deus abençoe desde já todos os irmãos que estão conectados conosco. Deus abençoe a vida do irmão Wanderlei. Amém, irmão Wanderlei? Nas próximas lições, nós vamos convidar o irmão Wanderlei também para fazer parte aqui dos comentários de algumas lições. Presbítero Dionísio, irmão Paulo, todos estão aqui presentes, e os que estão logados, que Deus abençoe. Pastor Jorge, Scofield, irmão Leonardo, todos os irmãos vão fazer esse comentário em 1 minuto, enquanto os irmãos louvam. E Deus abençoe também o irmão Sérgio, na mídia ali, fazendo a transmissão. Deus abençoe, juntamente com a sua equipe que não está presente, mas tem um fator preponderante para que essa transmissão possa chegar até a sua casa. Deus abençoe, em nome de Jesus.
Muito bem, queridos. Eu quero agradecer a Deus por essa manhã rica e nós podemos estudar um pouco da sua palavra. Agradecer ao pastor Scofield pela sapiência, ao professor Leonardo pela sabedoria, sapiência. Deus abençoe os irmãos. Deus possa nos dar um dia em sua presença. E à noite teremos um culto que é abençoado em nome de Jesus, a partir das 18 horas, né, pastor? Muito obrigado. Eu também quero salientar aqui a minha satisfação, a minha alegria de me alicerçar do conhecimento desses mestres, né? Posso colocar aqui no sentido hebraico, de estar na convivência de pessoas de grande poder de teologia. E ressaltando sobre a lição de hoje, a gente vê que a igreja eleita não é só aquela no passado, é a igreja eleita, essa igreja que é templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja eleita, apesar de pecarmos, outro estava conversando com a doutora, que dá um desvio até grande demais. Mas se você é aquele escolhido no ventre, não tem como, né? A gente pode estar como exemplo Davi, seguia certo, teve um escorregão, pagou um preço altíssimo pela sua família. Vejamos Sansão, na saga de Sansão, o pai dele virou para ele: mas tem tanta moça bonita aqui, você vai, pai, aquela lá agrada as minhas vistas, para ele poder enxergar, para ele poder sentir, sendo eleito, ele ficou cego. Quer dizer, um cego enxergando o que é Deus. Então, eu agradeço a você que esteve conosco nesses momentos, raciocinando conosco, aprendendo, como eu disse, alicerçando-se do saber, na companhia desses rabis. E eu passo ao irmão Leonardo as suas considerações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos e continua orando por nós, e nós estaremos orando uns pelos outros. Desde já eu agradeço o pastor Vandeci, o pastor Jorge, o pastor Scofield, juntamente com os irmãos, pela grande oportunidade que nos é dada da parte do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Bem, pastor Jorge, pode dar a bênção apostólica também? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, por esse período que aqui estivemos, Pai, para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dar agora um final de manhã, uma tarde na Tua presença. Vários irmãos, Senhor, fizeram contato via Facebook. Eu quero aqui ressaltar e fazer menção do nome do pastor Eli José do Nascimento. Pastor querido, meu pastor, tanto me ajudou, tanto me ensinou, um homem de personalidade forte, um homem íntegro, reto, pai de família, mestre, e que eu oro por ele, que tenho no meu coração e uma gratidão enorme pela vida dele, da irmã Joana, dos seus filhos e netos. Onde quer que ele esteja, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo. E a todos os irmãos que fizeram contato conosco, e aqueles que não fizeram, o Senhor possa abençoá-los também. Nos despeça na paz que só o Senhor tem. Seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmãos amados, com o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade, seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales,
sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu, a luz bendita me vai cercando, passos avantes para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu.